Ei, você que está solteiro nesse Dia dos Namorados, calma, você não está sozinho. E o mais importante, você está inteiro. Hoje, dia 12, vários restaurantes estão cheios nesse momento. E você está aí agora acompanhando a nossa live. Não se preocupe, a gente está aqui também para fazer companhia. Você está inteiro nesse momento. Eu já quero agradecer a presença de você que está online nessa live. Muito obrigado. Aproveite esse momento, esse início de live. Convide outras pessoas. Com certeza você conhece outras pessoas que estão aproveitando a sua companhia nesse momento. Então chama aquele amigo, chama aquele colega para assistir essa live também, que está especial. E eu já quero apresentar para vocês os convidados desta noite. Eu quero começar apresentando a pastora Elza, pastora titular da Igreja do Evangelho Quadrangular, que vai trazer algumas histórias interessantes sobre a vida sentimental. Seja muito bem-vinda, pastora Elza, a essa live. Obrigada. Deus abençoe esse trabalho. Amém. Gostaria de apresentar para vocês também a Dani e o Alex. A Dani e o Alex são líderes do Ministério Sou Inteiro, idealizadores da conferência e também dessa live. Dani e Alex, sejam muito bem-vindos a essa live. Obrigado. Obrigado, Ené. Obrigado, Washington. É um prazer estar aqui. Amém. Também temos a Ana Maria. Ana Maria faz parte da equipe Sou Inteiro e está solteira, hein? Irá falar como é viver solteira e inteira em Cristo, né? Ana, seja muito bem-vinda a essa live. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. E nesse momento a gente quer que você participe, não só agora, mas durante toda a live. Mande sua pergunta, mande a sua interação e já deixa aqui nos comentários pra gente aí. Quem é você nesse Dia dos Namorados? É aquele que faz declaração para você mesmo, se olha no espelho e agradece a todos os dias a Deus por ser inteiro. Você é aquele também que manda flores, é romântico, mas está em busca e orando a Deus em busca de sua metade da laranja. Ou você é aquele que está satisfeito? Manda aí pra gente agora. A gente quer saber quem é você hoje nesse Dia dos Namorados. Para começar, vamos falar da conferência Sou Inteiro. E para você entender melhor, acompanhe o vídeo que nós vamos soltar agora para você. With foes on my left and fears on my right, they think that I'm all by myself in this fight, but they do not know the infinite size of the God who is by my side. Hey, under fire, but my Goliath, standing in the shadow of the Almighty. I ain't lying, just testifying. Man, I'm talking about a big God, big God. When trouble comes around the way, only remedy for big odds is a big God. Ain't nobody gonna shake my faith. No, I'm not afraid. Throw my hands up in praise for the times that He pulled me through. I'm counting on a big God that they can't stop. He's a big God. Why in the world would I worry away when I know that? Que legal. Dani, conta pra gente o que é esse evento, qual é o objetivo desse evento e para quem é esse evento? Bom, esse evento foi especialmente feito para solteiros, divorciados, viúvos, né? O objetivo desse evento é abençoar, né, a vida dessas pessoas, né? Nós vamos estar fazendo ali um trabalho de cura interior, um trabalho ali de confraternização, de momento de lazer, né? Então nós vamos ter a parte espiritual, vamos ter a parte também, né, de lazer, de comunhão, né? Porque nós queremos abençoar. O objetivo desse evento é exatamente abençoar a vida de cada um. Legal. Como nasceu a ideia desse evento? Bom, ano passado, no início do ano passado, Deus começou a trazer ao meu coração o desejo de fazer
um evento diferente, né, para esse público. Nós já trabalhamos aqui na igreja com esse trabalho voltado para os solteiros, né, já tem um tempo. A gente começou fazendo reuniões, encontros, né, e fazendo também, né, passeios. E o ano passado Deus começou a trazer ao meu coração esse projeto de fazer um trabalho diferenciado, né, para esse perfil de pessoas. Num local diferente também, né, 3 dias, né, algo assim que seja realmente, né, feito especialmente para essas pessoas. Porque eu comecei a sentir, né, que nas igrejas não existia um trabalho voltado para esse perfil de pessoas. Então elas se sentiam às vezes muito deslocadas, né, não se encaixavam, tentavam participar, mas não se sentiam muito bem. Então Deus trouxe esse desejo ao meu coração. Nós encontramos, né, a pousada, o local onde vai ser feito, foi trazendo todas as ideias, os preletores, e foi assim que surgiu. Dani, você já deu um gancho aí e falou pra gente sobre os preletores, sobre o local, né, que já foi feito no ano passado. E a gente também viu o vídeo aí com as imagens, é um local lindo, um local de contato com a natureza. Eu queria que você falasse um pouco mais pra gente sobre essas pessoas, os preletores, como que vai ser o luau lá, que a gente está sabendo que vai ter um luau lá, e como é a estrutura do local, como que é a estrutura da pousada, para quem ainda não foi no ano passado saber um pouco mais. Bom, o evento vai ser realizado na Ecopousada Cachoeira da Serra, né? A pousada fica em Jaboticatubas, está a 70 quilômetros de Belo Horizonte. É uma pousada maravilhosa, né? Como vocês puderam ver, né, nas cenas do vídeo. Lá tem 3 cachoeiras lá dentro, tem piscina aquecida, trilhas, muito verde. É um lugar maravilhoso, né? No meio da serra ali. Está inclusive inclusa na Serra do Cipó, né? Muitas pessoas não sabem disso, mas lá faz, né, parte do circuito da Serra do Cipó, né? Tem a comida maravilhosa, café da manhã, almoço, jantar delicioso, né? Comida mineira, né? O acolhimento, as instalações, né? As acomodações são perfeitas, são maravilhosas realmente. Esse evento começa na sexta-feira. Nós vamos sair da igreja aqui em Contagem, sexta-feira, 16 horas, e retornamos no domingo. O evento será nos dias 29, 30 e 31 de agosto. Teremos os preletores, teremos a pastora Elza, que é a nossa pastora titular aqui da igreja, que vai estar ministrando também. Pastor Elbert, que está aqui apresentando essa live, também estará conosco juntamente com a Kelly, sua esposa. Pastor Xisto tem um ministério, voltado ali para os solteiros, é muito interessante o trabalho que ele faz, E pastor Alzenir Remígio, que também estará conosco, que é pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular também, que vai estar, nos abençoando. Teremos no sábado à noite um luau incrível, um luau com a pastora Flávia Raquel, que vai estar lá cantando, dirigindo esse luau. Nós estamos preparando algumas surpresas para esse momento, vai ser muito marcante. E estaremos lá, nesses 3 dias, abençoados. Eu tenho certeza que todos vão gostar muito, Ano passado nós tivemos assim muitos depoimentos, O pessoal gostou bastante. Pastor, tá começando a dar inveja aqui, viu? Tô achando que nós vamos ter que propor para o Ministério de Casais aí, que eu tô começando a ter vontade de ir também, viu? Vai ser demais. Inclusive, Dani, para quem está na live agora e fazer a sua inscrição durante a live aqui, me falaram que tem brinde. Conta pra gente aí, Dani. Não, peraí, deixa eu corrigir. Brinde não. É presente. Presente. A Dani vai falar melhor então. Como é que vai ser esse presente aí, Dani? É um presentão, Porque, como a gente já ressaltou aqui, a pousada é muito bonita. Então, nós conseguimos, uma parceria com a Daphne, que é fotógrafa profissional. Então, ela vai estar fazendo ali um mini ensaio profissional digital, de 10 a 15 minutos com 10 pessoas. Então, o brinde é o seguinte, o presente, brinde, é presente, Os 10 primeiros que se inscreverem durante a live vão ganhar esse mini ensaio.
né? Vocês podem ver ali pelas imagens, né, que vale a pena fazer um ensaio fotográfico, né, nesse local. Vai ser algo que vocês vão ter de recordação para utilizar, para postar essas fotos, né? A Daphne é uma fotógrafa profissional, já trabalha com isso, né, há alguns anos. Então vale a pena, né? Você corre e faz a sua inscrição. O link está no chat. Tá? Vocês vão entrar. Para fazer a inscrição, precisa entrar no site, clicar no botão inscrição, preencher o formulário, né? E após o preenchimento do formulário, vai ser direcionado para a página de pagamento. A inscrição só vai ser efetivada, né, quando o pagamento for aprovado. Então, vocês fiquem atentos a esse detalhe, né? Qualquer dúvida que tiver, pode mandar no chat. Lá no site tem também o WhatsApp, onde vocês podem mandar perguntas, né? Mas não percam essa oportunidade, porque são só os 10 primeiros. Os 10 primeiros. Então, corre lá, né, antes que a live acabe, para poder garantir o seu presente. Não é sorteio, gente, é presente. Isso, Dani. Hoje você é casada com Alex, né, que está aí do seu lado, mas você já sofreu muita pressão da sociedade ou até mesmo da igreja. Conta um pouquinho dessa experiência. E a conferência Sou Inteiro começou, tem alguma coisa a ver com a sua história? Conta um pouco disso pra gente. Tem tudo a ver com a minha história, né? O Senhor plantou esse ministério no meu coração, devido à experiência que eu tive, né, quando eu era solteira. Eu e o Alex já somos casados, vamos completar 15 anos este ano. E antes disso eu passei, né, por um momento de solteirice, um bom tempo, né? Eu comecei a orar, né, me batizei aos 17 anos e desde então comecei a orar ao Senhor, né, que trouxesse, né, uma pessoa para a minha vida. Mas eu só comecei a namorar aos 28 anos. E isso, né, às vezes para a sociedade é algo absurdo, né? Eu tenho certeza que hoje tem muitas pessoas que estão assistindo a live que se encontram nessa situação, dessa cobrança da sociedade. Então eu comecei a namorar com o Alex, eu tinha 28 anos, e ele foi meu primeiro namorado. E isso muitas vezes era difícil para mim, porque as pessoas, né, até mesmo dentro da família, a gente tinha, na minha época, né, não tem tanto tempo assim, né, mas na minha época tinha as tias naquela época, elas começavam a ajudar as moças a fazerem o enxoval. Isso aí já, né, na adolescência começava esse processo. Então as tias, no seu aniversário, você ganhava um pano de prato, ganhava uma toalha de mesa, né, uma panela. Então era isso que elas faziam. Então já começava ali, né, aquela pressão, né, e às vezes você ficava, aquele parente que você ficava muito tempo sem ver, ele aparecia e já te perguntava: e aí, tá namorando? E aí, quando vai casar? Né, para vocês terem ideia, no meu serviço, um colega de trabalho um dia me perguntou: mas você não namora? Eu falei assim: não namoro ainda. Mas sério, você não namora? Né, olhou para mim como se eu fosse uma extraterrestre. Então eu tenho certeza que muitas pessoas hoje passam por isso, né, e se sentem oprimidas. E nisso também o inimigo também se aproveita, né, disso para poder trazer esse sofrimento para a pessoa. Né? Mas eu, com muita busca em Deus, né, sempre ali fiel ao Senhor, né, consegui vencer esse processo, esse momento, porque é uma fase, né? A gente tem que entender que é uma fase. Então o Senhor depois me mostrou que isso era uma fase, né? E quando a gente descansa, o milagre acontece. E quando eu descansei, o milagre aconteceu. Mas o Senhor sempre trouxe ao meu coração esse desejo de trabalhar com os solteiros, né? Tenho algumas amigas que são solteiras, recebo às vezes depoimento das pessoas falando sobre essa pressão, sobre às vezes sofrimento de estar só, esse sonho, né? Às vezes de casar, de estar com alguém, mas o dilema da espera. Então Deus moveu meu coração para esse ministério, para esse projeto, né? E eu tenho certeza que o que eu passei esses anos que eu estive, né, solteira, foi a preparação do Senhor para a gente chegar aqui hoje. Porque eu tenho certeza que se eu não tivesse passado por isso, eu acho que esse ministério não existiria através de mim. Então Deus tem propósito em tudo. Agora, o Alex é um homem que eu conheço há alguns anos e ele sempre foi muito tranquilo. Quando você estava solteira, Alex, você também sofreu essa pressão da sociedade, dos familiares, ou até mesmo da igreja? E tem uma história que você já contou pra gente, que tentaram te casar. Como é que foi isso?
É uma situação complicada, viu? Só para vocês terem ideia do problema, né? Do meu problema. Antes de converter, eu era mundano, né? Como toda a maioria das pessoas, né? Antes de converter. E aí tinha aquele esquema, né? Tipo, a gente ficava com uma pessoa, uma menina, e era ficar. No outro dia eu não tinha mais nada, né? Vida que segue. E aí eu fiquei com a menina. Eu pensei que ela estava no esquema, né? Tipo, era algo que nossa idade, 22 anos, todo mundo sabia. Aí eu pensei que no outro dia, vida que segue, né? Nada ia acontecer. Só que aí no outro dia eu estava conversando com uma outra pessoa e ela chegou e ela achou que estava tendo algum envolvimento meu com essa outra menina. Eu olhei para ela, ela ficou paralisada olhando para mim e foi embora. Aí tudo bem, né? Aí eu comecei a ouvir falar que ela estava querendo dar uma facada nas costas, né? Falei, isso é exagero, né? Eu só fiquei agora um dia, absurdo. Aí tranquilo, ela frequentava os mesmos lugares que eu, né? Aí eu estava conversando com um amigo meu e de repente eu ouço ela falar atrás de mim, estou a fim de dar uma facada em alguém. Olhei para trás e ela olhando para mim com ódio, né? Aí eu parei e falei, nossa, é verdade mesmo. E aí aquilo me afetou, né? Tipo, eu não queria magoar ninguém, né? Eu era mundano, mas eu não era uma pessoa ruim. E aí juntou outras coisas também que foram acontecendo. E eu me converti, fui para a igreja, né? Revi os meus conceitos, me converti de verdade mesmo. E quando eu cheguei na igreja, nessa igreja que nós estamos, né? A minha intenção era seguir mesmo o caminho de Deus, né? Estudar, trabalhar, conhecer uma pessoa legal, né? Gostar de verdade dessa pessoa, casar, ter filhos. E esse era o meu sonho, né? Meu projeto. E aí, 6 meses depois que eu estava na igreja, chegou uma irmã no final do culto e falou assim, irmãozinho, tem uma menina aqui que está gostando de você. Aí eu falei, mas quem que é? Você não conhece não, você podia conversar com ela. Aí eu falei, beleza, depois eu converso com ela. Passou 2 semanas, né, eu pensei, morreu o assunto. Só que essa moça que falou comigo, que tinha uma irmãzinha gostando de mim, ela dava aula de legislação para minha mãe, né? E nessa época eu morava sozinho em casa, e minha mãe vivia falando no meu ouvido, Alex, você precisa casar, Alex. E um dia minha mãe chegou lá em casa, eu estava assistindo série, todo largado, a casa uma bagunça, daquele jeito, né? E na pia tinha um pé de feijão nascendo, já tinha uns 20 centímetros, né? Vocês sentirem o drama, né? E aí desesperou, surtou. E aí ficou falando no meu ouvido que eu precisava casar com ela, conversar, namorar com ela. E aí a mãe da menina também ficou no meu pé, outras pessoas da igreja também ficaram no meu pé. Aí eu pensei, será que isso é de Deus mesmo? Aí me passaram o telefone da menina, eu liguei para ela e falei, olha, depois do trabalho eu passo na sua casa para conversar. Aí trabalhava lá em Sabará, vim cansado até aqui, passei na casa dela para conversar. Aí ela sai toda arrumada. Falei, meu Deus do céu, não trouxe nem dinheiro. Aí a gente foi a pé até a minha casa, peguei um dinheiro e a gente foi no Habib's, né? Aí ela está conversando, eu converso. Aí de repente ela fica entediada. Eu falei, meu Deus, deve ser de Deus mesmo. Fiquei com ela e a gente foi embora. E quando eu cheguei em casa, me deu uma tristeza tão grande, uma tristeza grande mesmo. Porque eu não queria, é como se eu tivesse voltado no passado, né, na minha fase mundana. Eu não queria fazer isso, ficar com uma pessoa sem querer e depois magoar a pessoa. Eu sabia que isso ia acontecer. E me deu uma tristeza profunda, né? E aí eu fiz a mesma coisa que eu fiz quando eu estava no mundo. Eu sumi. Né? Pensei assim, vou deixar a poeira baixar, né?
Aí ela, depois de 2 semanas, ela me ligou, me xingou, né? Porque eu sumi. Aí eu fiquei para baixo, né? E aí eu pensei, não, mas então será que ela é de Deus? E eu estraguei tudo, né? Pois é. Aí eu pensei, não, vou perguntar pro pastor aqui da igreja, o pastor Ricardo aqui da igreja, né? Ele é homem, deve me entender. Porque todo mundo fala que ela é uma bênção, né? Minha mãe falava, a mãe dela falava, todo mundo falava. Aí eu cheguei perto do pastor e falei assim, ô pastor, tem uma menina que estava gostando de mim, o pessoal está insistindo para eu namorar com ela, mas eu não estou sentindo que é de Deus. Aí ele falou, Alex, mas quem que é essa menina? Aí eu falei o nome, aí ele falou, Alex, mas ela é uma bênção. Aí eu falei, E aí eu fiquei para baixo, triste, e aí, graças a Deus, passou, né, batido. E aí eu fiquei anos e anos tendo essa pressão de ter que casar, sair com algumas meninas da igreja, mas é complicado, complicado. Até que eu descansei e falei, não, isso não é de Deus, não. Porque, tipo assim, naquela época, eu era jovem na fé, né? Eu não sabia como que funcionavam as coisas. Para mim, tudo era de Deus. E aí, quando eu falei, não é bem assim, não. Eu descansei, aí eu conheci a Dani. E aí, as coisas caminharam. É incrível como a sociedade acaba pressionando hoje, né? Principalmente o meio cristão, né? Pressiona muito, às vezes, os jovens a se casarem, a ter filhos, ter, né, uma vida. E assim, a gente vê que isso acontece principalmente no nosso meio, né? Porque de um tempo para cá, né, não que a gente tenha ficado tão velho assim, mas no meio mundano isso mudou, né? Hoje a solteirice para eles é algo sensacional e a gente sabe que não é bem assim, né? E aí eu queria perguntar para a pastora Elza. Pastora Elza, o que a senhora pode dizer para essas pessoas, né, que estão sofrendo principalmente essa pressão da sociedade, às vezes da família, da própria igreja, né, para se casar, para ter um relacionamento? Qual é a dica que a senhora tem para dar para essas pessoas hoje? Então, eu penso que as pessoas que estão vivendo este momento, como a Dani falou, o Alex falou, esse momento a pessoa tem que refletir realmente se ela também está preparada para um relacionamento, né? Eu falo isso porque quando eu me casei, hoje eu entendo isso e tenho passado para algumas moças, alguns rapazes, sobre isso que eu passei. Porque se o meu casamento não fosse mesmo de Deus, Deus operando, meu casamento tinha acabado. Por quê? Porque eu era uma jovem que eu estava doente na alma, cheia de complexo, cheia de... como aquela assim, esperando que a outra pessoa trouxesse o que eu precisava. Só que não é assim. Então, quando eu me casei, eu tive muitos atritos no começo do meu casamento. Por quê? Porque eu esperava algo, eu estava querendo algo do meu marido que eu precisava ser curada. Então, assim, esse trabalho, eu parabenizo a Dani e o Alex por essa motivação que eles tiveram de começar esse trabalho sensacional. Por quê? Porque na minha época não tinha esse trabalho. E esse trabalho é um trabalho que a pessoa vai ser curada para ela, então, pensar em um relacionamento, né? E isso é muito bom, porque eu tive que sofrer para me aprender e para pedir a Deus e para me ser curada. Porque muitos que estão hoje, vamos dizer, não só o solteiro porque nunca casou, mas também o viúvo, a viúva, o separado, muitas vezes está doente. Emocionalmente, sentimentalmente. Então esse trabalho, ele está trazendo o quê? Para uma cura, para você realmente se sentir inteira e não depender do outro para você ser feliz.
né? Então, esse momento agora que você está falando, né? Como é que eu falo para essa pessoa que hoje está solteira, que não tem ninguém, passando um dia dos namorados triste, porque não tem para quem mandar umas flores, não tem para quem mandar um chocolate, né? Mas eu quero te dizer, como está o seu coração? Você está preparado para um relacionamento? Você está cuidando das suas emoções? Esquece um pouco a sociedade, a igreja que te cutuca para você tomar uma decisão precipitada e olha para dentro de você, porque esse trabalho é um trabalho onde você vai ser curado, para você se sentir inteira, para que você esteja bem para um relacionamento. Porque se você vem naquela pressão, corre o risco de quê? Casar mal casado. Olha, se o Alex tivesse entrado na pilha desse pessoal. Eu já passei por isso. Eu já passei por uma situação, antes de me casar, eu tinha um namorado, onde a família gostava mais de nós do que nós mesmos gostávamos do outro. Então, assim, tanto a mamãe gostava demais do rapaz, como a família dele gostava demais de mim. Então, o que acontece? Quase que nós íamos tomar uma decisão, porque a família estava ali, todas as duas, torcendo para que aquele relacionamento desse certo. E isso é muito perigoso, né? Então, eu digo para você que hoje não tem alguém para compartilhar o Dia dos Namorados, que você fique em paz, que você entenda que Deus tem um propósito e Deus tem um plano, assim como teve na vida do Alex e da Dani, para que hoje eles estejam sendo bênção na vida de muitos, como na sua vida agora, neste momento, porque Deus permitiu que eles tivessem uma experiência para chegar num casamento. Então, olha, cuide da sua solteirice com carinho, porque quando chegar o dia do seu casamento, você não tenha saudade da solteirice, né? Mas que você esteja bem e feliz. A pastora falou uma coisa que eu vivi, né? Eu falei que hoje eu sou casado, né? Inclusive, beijo, né? Dia dos Namorados, fazendo meu mexão aqui, né? E que eu falei que quando eu casasse, eu não queria ter saudade nenhuma de quando eu era solteiro. E isso hoje é uma realidade, né? E eu quero aproveitar nesse momento aí, você que nos ouve, se você tem sido abençoado com essa live, clica aqui, ó, nesse aviãozinho, manda para seus amigos, manda para os seus conhecidos aí, abençoe mais pessoas, compartilhe essa live. E eu quero aproveitar de fazer uma pergunta que nos enviaram aqui, Dani. Muita gente está na dúvida se precisa ser batizado para fazer parte desse projeto também, para poder ir lá ouvir, para poder participar e se curar muitas vezes desse processo aí. Aí tem muita gente nos perguntando, precisa ser batizado ou até mesmo fazer parte de alguma congregação para poder ir nesse evento aí? Não, não precisa ser batizado, não precisa fazer parte de nenhuma igreja, né? O evento é aberto a todos, né, que quiserem participar, né, sendo solteiros a partir de 18 anos, né, divorciados ou viúvos, né? Então serão muito bem-vindos, né? Quem quiser estar participando com a gente, pode fazer sua inscrição, que estamos esperando vocês lá. Minha pergunta agora vai para Ana Maria. Ô, Ana, tem quanto tempo que você está solteira? E você também sofreu com essa pressão da sociedade sobre namorar, sobre estar casando? Conta pra gente aí. Então, tem 12 anos que eu estou solteira. E, assim, foi muito difícil, né? Falo foi porque não é mais. No início, sim, eu tive muita pressão, sofri alguns... quando a gente se separa, se divorcia, a gente escuta coisas que desagrada, né? Então, assim, foi muito difícil, né? Durante muitos anos eu sofri bastante, né? Os ataques, né? Ou os lixos
porque eu falo que palavras que nos diminuem, palavras que nos maltratam, para mim são lixos. E durante um tempo eu cheguei a me alimentar de lixos. Mas chegou uma certa fase da minha vida que eu falei para Deus: Senhor, eu não preciso disso, eu não preciso me alimentar de lixos. Então, eu passei a não mais me alimentar de certas palavras, né? Que infelizmente nos abate, nos desanima, nos faz pensar: não, acabou, não tem jeito mais, para quê, né? Então, assim, hoje eu sou um luxo na presença do Senhor, né? Não arredei o pé da presença do Senhor de forma alguma. E assim, é maravilhoso estar na presença de Deus e estar se sentindo bem. Hoje eu estou bem. Hoje eu falo que eu amo me amar. Isso é uma verdade, tá? Para você que está aí, né, do outro lado, realmente eu amo me amar e eu sou verdadeiramente feliz com o Senhor. Estou solteira, sim, mas estou feliz comigo mesma. E Ana, você, como divorciada, você em algum momento, né, desse momento anterior, né, de você se curar, que você orou e pediu para Deus te tratar, você sentiu em algum momento algum tipo de rejeição? Você se sentiu diminuída? Ou algum sentimento que te fazia te entristecer como pessoa, como mulher, como ser humano? Sim, me senti diminuída, me sentia... eu tive, sim, complexo de inferioridade. Eu achava que realmente eu era feia, que ninguém ia gostar mais de mim, e que ninguém olhava para mim, que homem nenhum ia querer olhar para mim, né? Então, eu me senti assim, eu passei por isso, sim. Né? Quantas pessoas hoje que nos assistem não devem estar sentindo assim nesse momento, né? E por isso a importância, né, dessa conferência, para que a gente possa ter mais gente curada, né? Porque, como a pastora disse, não tem como gostar de outra pessoa se a gente estiver ferido, magoado, machucado. E isso é a importância desse trabalho, né, Dani? Exatamente, né? Ainda falando, né, das pessoas que são divorciadas, né? Eu já conversei com muitas pessoas e eu vejo que elas têm esse sentimento, né, pelo relacionamento, pela perda do relacionamento. Muitas vezes elas não se encaixam, até mesmo dentro da igreja, nos grupos, né? Somente as mulheres, às vezes, vêm participar, às vezes, do grupo de mulheres, não conseguem, às vezes, se identificar ali com aquele perfil. Então, nesse evento, nós vamos estar tratando, né, esses sentimentos, e que elas vejam também que elas têm um evento voltado para elas, né? Não só para elas, também para os homens também, né? Os divorciados, né? Os viúvos também, né, que enfrentaram uma perda, precisam receber ali uma cura, né? E até mesmo também aqueles que querem iniciar um relacionamento novo, como começar, qual é a forma certa de começar, né, em Deus, né? Qual é o plano de Deus. Então, é exatamente isso. Uma das coisas que a pastora falou aqui em um dos últimos cultos aí, pastor, é que é importante que a pessoa entenda que a conferência não é para buscar namorado. Não é esse o intuito. O intuito é que cada um venha ali ser inteiro, como o próprio nome fala, né? Ser inteiro com Ele mesmo, ser inteiro com Cristo, ser inteiro como ser aquele que não depende de outro para ser feliz, né? E queria que a pastora falasse também sobre isso. Isso é importantíssimo falar, porque tem solteiro também que não quer casar.
né? Tem viúvo que não quer mais casar, tem divorciado também que decidiu. É uma escolha. Se você está bem desse jeito, amém. Não tem problema nenhum. Esse evento maravilhoso, nós já temos testemunho, eu mesmo tenho dentro da minha casa testemunho, que nós vamos ter que contar lá, né, Dani? Contar lá e tudo. Saiu de lá desse evento e já vai ter um casamento. Mas não é esse o propósito deste trabalho, deste evento. O propósito é realmente você se sentir bem, se sentir inteiro, até para você estar preparado para ter alguém, se você quiser, ou para você viver bem, porque você está inteiro, independente se você tem alguém ou não. Então tenha isso no seu coração, porque algumas pessoas falam assim: ah, eu não vou no evento porque eu não quero arrumar namorado. Mas esse evento não é para isso. É um lugar maravilhoso, é um lugar assim que dá vontade de você ficar por lá. Uma alimentação maravilhosa, uma palavra que cura. É o próprio Deus que vai estar trabalhando com o coração. Muitas mulheres machucadas, muitos homens machucados de relacionamentos passados, até mesmo solteiro, com essa coisa de ficar, né? Esse invento de ficar que só traz ferida. Então tem muita mulher ferida, muito homem ferido com esse negócio de ficar. E de repente você já está até cansado dessa vida, de um dia está com um, outro dia está com outro, e você diz: olha, eu quero ter a minha vida. Então, olha, esse evento é para você ter o equilíbrio, você ser curado, e você aí sim, você vai definir o que é que você vai querer. Ou ficar de uma vez solteiro, né, sozinho, mas inteiro. Ou você vai querer que Deus coloque alguém no seu caminho, mas você está pleno. Você não tem mais aquele desespero, aquela ansiedade de que alguém chegue e fale: ah, mas você está solteirão, eu estou feliz. Não é mesmo? Você encontra pessoas assim como a Ana, né, que viveu um relacionamento que não foi abusivo, não foi um relacionamento bacana, que terminou e que ela estava ferida. Hoje ela está curada, hoje ela está de bem com a vida, hoje ela está inteira. Agora, se aparecer alguém, né, Ana? Que mal tem, né? Não tem mal nenhum. Se aparecer aquela pessoa que vai estar com ela, amém. Mas também se não aparecer, ela está bem, ela está inteira. E é isso que esse evento quer proporcionar para você, você ser inteiro. Porque até mesmo não há nada de errado, né, pastor? A pessoa ser solteira, né? E outra coisa, eu até acredito que tem pessoas que elas não vão casar. Eu acredito nisso. E a gente já viu. Acho que todo mundo já viu aquela tia que ficou mesmo, hoje é tia-avó, não casou, aquele homem que não casou, mas que está bem, está de bom tamanho para ela, né? Então tem pessoas que realmente não vão casar. Agora tem pessoas, e quem sabe como eu, né? Eu nasci para casar, então eu já nasci assim, mas é diferente, né? Tem pessoas que vão estar solteiras. Agora, pastora, quem está solteiro tem que tomar cuidado com a carência emocional, né? Muitas pessoas tomando decisões precipitadas, e já teve história de algumas pessoas que queriam casar, tomaram atitudes precipitadas e chegou para a senhora para falar do casamento, e a senhora disse assim: não vou fazer o casamento. Já teve história assim? Ah, já tiveram algumas histórias como essa, porque muitas vezes aquela moça, ela tem dó do rapaz. Ela entra num processo assim, de que ela acha que o casamento vai ser a solução para aquele rapaz. Então teve um dia que uma moça aqui da nossa igreja estava em relacionamento com um rapaz que a mãe era da nossa igreja, e aquela moça sofrendo. Eu lembro que teve uma vez que ela teve que ir para a casa da tia dela no interior para sair desse rapaz. Aí outro dia chegou aqui para mim e falou assim: pastor, eu vim cá marcar meu casamento. Eu falei: não vou te casar. Você pode arrumar outro pastor para te casar, porque eu não vou casar, porque isso não é de Deus para você. Aí eu vi que ela ficou chateada, a mãe também meio decepcionada, e foram embora. Mas hoje ela agradece a Deus, né? Hoje ela está bem casada, está feliz, graças a Deus. Fiz o casamento dela, né? Mas ela estava casando com as intenções erradas. Porque se o rapaz já te maltrata, se o rapaz já te tortura,
Se aquele rapaz é um rapaz que já te trata mal de solteiro, ele não vai melhorar de casado. Ele não vai melhorar. Sai fora desse relacionamento. E foi o que aquela moça fez. Quando eu falei que eu não fazia o casamento, eles acabaram o relacionamento um pouco mais para frente, e depois eu tive a oportunidade de casar. Essa moça, né, que é muito bem casada, já deve estar com também uns 15, 16 anos de casada. Teve um outro também, que a moça chegou aqui, pastora, eu vim marcar meu casamento. Aí eu olhei e falei assim, eu não sabia que você estava namorando, não? Ela falou, não, eu tô ajudando esse rapaz, a gente está namorando há uns tempos, ele é traficante e eu quero ajudar ele. Eu falei, não caso assim não, aí, ajudar o rapaz, casamento não serve para ajudar um ao outro, não, não é assim não. Se hoje ele está desse jeito, se ele não assumir aqui de estar bem e não querer isso mais, ele vai continuar com isso. E é outra também que me agradece, hoje está bem casada, tem 4 filhos, bem casada, e me agradece porque eu não fiz o casamento, porque se tivesse feito, tinha sido um casamento acabado. Então, assim, essa coisa de falar, porque às vezes ela pensa, eu estou ficando, estou namorando muitos anos, agora tem que casar. Não, se você está namorando muitos anos, você já está conhecendo aquele rapaz ou aquela moça, de namoro, já não tem um romantismo, já não tem uma alegria de estar junto, um está para lá e está para cá, sai disso. Isso não vai dar certo para você. O casamento, ele tem diversas coisas, itens que tem que ter, e principalmente a fidelidade e o respeito. E tem também aquela hora também que Deus usa também a pastora para profetizar, né? Porque eu e Alex também somos resultados disso, né? Porque quando eu era de outra igreja, fui transferida para cá, então eu fui conversar com a pastora para poder membrar aqui, né? E aí a pastora me confundiu com a minha irmã, perguntou assim, seu marido vai vir também? Eu falei assim, não, mas eu não sou casada. Aí ela falou assim, você vai casar aqui. E olha só, deu certinho, tá vendo? Bom, para você que perdeu o início da nossa live, o link para inscrição está na mensagem fixada e a gente tem um presente para os 10 primeiros que se inscreverem. Um ensaio fotográfico lá na pousada, onde vai ser realizada a conferência. Então não perca tempo, faça a sua inscrição e você vai ser contemplado não só com a bênção dessa conferência, também com esse ensaio que vai ser realizado lá na pousada. Nossa, vai ficar lindo, né? Porque o lugar é maravilhoso. Lá você tem vontade de tirar foto em todos os lugares, né? Tudo lá é maravilhoso, tudo muito lindo. Vai dar um algo maravilhoso, né? Nossa, um ensaio lá é lindo demais. Ô, Ana, assim, você hoje então se considera completa, inteira? Qual o conselho que você daria para quem está assistindo essa live? Sim, me considero inteira, completa, sim. Mas antes eu passei por um processo de cura, né? Eu cheguei aqui na igreja do Evangelho Quadrangular, cheia de carrapichos, né, pastora? E hoje eu estou aqui, né? É uma bênção, graças a Deus. Então, eu sou inteira, sozinha, sou feliz. E o conselho que eu dou, pastor, é que você não desista. Você que está aí do outro lado, se achando que você talvez esteja velha para casar, ou que você já se casou, separou, não quero mais, igual hoje, né? Hoje eu ouvi uma pessoa dizer para mim assim, não quero casar, não quero não, porque fulano é isso e tal. Então, muitas pessoas pensam no passado. Se liberte do passado, homem, se liberte do passado, mulher, e venha ser feliz. Você pode sim ser feliz. E mesmo que você não se case, mas você pode ser feliz sozinha, sozinho. Por quê? Você precisa se amar. Não é se casando ou tendo alguém que você vai ser feliz. Não. Você pode ser feliz, sim,
Sozinho, sozinha, você pode ser inteiro. E Alex e Dani, vocês passaram, né, por essa pressão, vocês passaram por esse momento da solteirice de vocês, né? E tudo na nossa vida tem um propósito, né? Talvez não, com certeza, vocês estavam sendo preparados para poder estar levando, né, isso para outras pessoas hoje. Então, eu queria que vocês falassem para a gente, nesse momento, qual a importância de viver esse momento da solteirice com um propósito, né? Porque hoje várias pessoas veem a solteirice como uma tristeza, como um momento ruim, mas quando a gente tem um propósito, as coisas são diferentes, né? Hoje vocês são casados, né? Entendem esse momento que vocês atravessaram, mas qual o conselho e o que vocês têm para dizer desse momento de propósito na solteirice? Bom, existe três formas de aprender, né, na nossa vida. Você aprende com os próprios erros, aprende com os erros dos outros, né? E aprende por conselhos. Então, meu conselho para quem é solteiro, que observe, converse com quem tem mais maturidade, né? Pai, mãe, converse com os pastores, né? Converse com os pastores. Os jovens, eles não têm experiência nenhuma. Então, a chance de cometer um erro é muito grande. Então, não vai com tudo, né? Pense bem, né? A mocidade é um momento onde você tem que se preparar para um casamento, né? Se preparar como? Estudando, trabalhando, né? Agora, tem gente que tem 21 anos, não tem um emprego, não tem casa para morar e vai casar. E aí tem 5 filhos. Olha só que tragédia, né? Então, a pessoa tem que ter a mente no lugar. Se a pessoa não tem experiência, procure a experiência dos outros, né? Para não fazer nada de errado. Como nós falamos, né? Tudo é um propósito do Senhor, né? Deus tem propósito de tudo na vida de cada um. E Deus trabalha de formas diferentes. Então, a pessoa não precisa ficar achando que ela tem que seguir um padrão. Não existe um padrão, eu tenho que casar com 20, com 25, com 30, com 40. Não existe um padrão, Deus sabe a hora certa para cada um. Então, as pessoas precisam entender qual é o momento que o Senhor tem para a vida dela, né? Agora, é importante permanecer fiel, né? O conselho que eu dou é que permaneçam fiéis ao Senhor, né? Na palavra de Deus, seguindo os princípios, né? Não desista no meio do caminho, porque se você for fiel, Deus vai te abençoar. Né? Nunca se esqueça disso, não desanime por causa das cobranças das pessoas, né? Prossiga, crendo que o Senhor tem o melhor, que Ele está no controle da sua vida, porque isso é uma fase, tudo é fase na nossa vida, né? E se concentre em outras coisas também, porque muitas vezes a pessoa fica muito, né, fixada ali nessa questão de casado, de estar solteiro, e tem tantas coisas que a pessoa pode fazer, né, quando está solteira, seja viajar, estudar, né, tirar uma carteira, trabalhar, tem muitas coisas, não só para os jovens, né, mas para aqueles também que já estão um pouco mais maduros, os divorciados, tem muitas coisas que vocês podem fazer. Não fiquem, né, fixados nessa questão que tem que casar, tem que encontrar alguém. Descanse em Deus, porque quando a gente descansa, Deus trabalha. Muitas vezes a pessoa fica presa naquilo ali, né, naquela fixação que tem que acontecer, e às vezes não acontece, por isso que está preocupada, né, com aquilo ali, e tenta às vezes resolver com as próprias mãos, né, e muitas vezes quando dá errado. Já já nós vamos revelar os nomes de quem vai ganhar aí o book aí, vai ficar bonitão, dá para renovar todo o feed do Instagram só com aquelas fotos top. Mas antes eu tenho uma pergunta aqui que é complicado, porque eu passei por essa fase, né? E essa pergunta vai para a pastora Elza. Pastora Elza, como que os solteiros podem lidar com essa espera sem se perder? Então, a palavra de Deus diz assim, que para o jovem permanecer puro, que ele esteja, então, lendo a palavra de Deus. Alimenta da verdade, que é a palavra de Deus,
busca fazer a vontade de Deus. É o seu momento, o momento de você buscar o Senhor, é o momento de você estar fazendo também estudando, trabalhando. Outra coisa, uma coisa importantíssima, é fazer amizades, ter amigos. Não estar sozinho, não estar jogado, porque a pessoa que se isola, a Bíblia diz que a pessoa que se isola, ela é louca. Porque o isolamento te traz a mente vazia, a oficina do diabo. Então ele vai colocar aquele monte de coisa, tá vendo, você está sozinho, você é uma pessoa só, tá vendo como é que você fica sozinho, você tem que encontrar uma pessoa, como se aquilo ali, quantos casados que se mantêm sozinhos, né? Muitas vezes. Então, o segredo é você fazer a coisa certa. Tem amigos, procure estar rodeado de amigos, vai fazer coisas que agradam ao seu coração, vai fazer um piquenique, vai fazer uma coisa boa junto com os amigos e deixa Deus trabalhar nessa área da sua vida. E busque não estar se sujando, porque muitos deles, naquela pressa, naquela coisa assim de resolver, como a Dani falou, resolver com as próprias mãos, vou resolver meu problema, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Nesse intervalo, muita coisa errada pode acontecer, que pode marcar o seu futuro. Então, olha, mantenha a sua posição, né? Você pode continuar puro, você continuar igual como no caso da Dani, começou a namorar com 28 anos, ele foi o primeiro namorado. Talvez algumas pessoas falem assim, mas você não aproveitou nada, você não coisou. Mas na verdade esse aproveitar, muitas vezes, está deixando muita gente ferida, muita gente machucada, magoada, entristecida e até mesmo desvalorizada. Então, procure a palavra de Deus, procure viver a palavra de Deus, procure estar junto de pessoas que estão junto de você de verdade. E aí você vai ver, você vai se tornar inteiro, porque você tem pessoas do seu lado e você está guardando em Deus. Pensando assim, Deus vai trabalhar por você. A senhora falou coisas muito importantes, porque o ambiente onde nós estamos inseridos e as pessoas com quem nós nos relacionamos influenciam nas nossas decisões. Então, o que a senhora disse sobre as amizades, né, boas amizades e tal, pessoas que professam a mesma fé que você, que têm os mesmos princípios, essas sim são as pessoas, né, que te aproximam ali das suas boas escolhas, né? Tem que tomar bastante cuidado com essas coisas aí. E eu quero agradecer agora nesse momento aí também aquelas pessoas que trabalham aqui por esse trabalho, né? A equipe não é só esses que vocês estão vendo aqui, né? Tem muita gente envolvida. E hoje também queria agradecer o Márcio, né? Que está atrás das câmeras, fazendo esse trabalho. Geralmente vocês não me veem aqui, também estou atrás das câmeras. Mandar um abraço aí para o nosso amigo e também que está um pouco doente hoje, né? Que Deus possa tocá-lo nesse momento aí, o Eudes. E, enquanto isso, queria pedir o Márcio para colocar algumas imagens lá do local e pedir para a Dani falar para a gente também, repetir aquilo que já foi dito, né? A data que vai ser, o horário de saída, o horário de retorno, para que a gente possa ter aí, de novo, aquelas pessoas que chegaram atrasadas, mas estão aqui agora nesse momento, para poder pegar todas essas informações aí, Dani. Então, o evento será nos dias 29, 30 e 31 de agosto. Né? Nós vamos sair daqui da igreja às 16 horas. Muitas pessoas às vezes perguntam no WhatsApp onde é a igreja. A igreja fica aqui localizada no bairro Novo Eldorado, Rua das Indústrias, né? 922 Novo Eldorado, Contagem. E, então, o ônibus vai estar saindo daqui. Tem a opção também, para quem quiser ir de carro direto para a pousada, pode estar indo também, né? Só se comunicar com a gente para a gente saber. Vamos ter lá na sexta-feira à noite já a primeira palestra, né? Com a pastora Alzeni Remígio. No sábado de manhã teremos a palestra com o pastor Xisto. Na parte da tarde é lazer, é livre, né? Para vocês poderem aproveitar a pousada, aquele local maravilhoso, tem muita coisa para fazer lá. É interessante até lembrar que lá também tem um mirante lindo, com uma vista maravilhosa.
Tem sauna, né? Tem salão de jogos, né? Tem quadras, piscina aquecida, contato à natureza, né? Lá a gente tem a proximidade até com lá tem muita siriema, elas recebem a gente lá normalmente de manhã, fazendo bastante barulho, né? Entra depois aí no Instagram da pousada, né? Ali tá aí também todas as publicações que a gente está fazendo, é Eco Pousada Cachoeira da Serra, para vocês poderem conhecer, tá? E aí no sábado, à noite, teremos o luau com a pastora Flávia Raquel, que vai estar lá cantando. Vamos ter um momento lindo, estamos preparando assim surpresas para esse luau, né? E depois no domingo de manhã temos, né, a ministração da pastora Elza, do pastor Elbert e a Kelly. E vamos terminar ali no domingo, né? Finalizando este evento, vocês vão poder aproveitar também a pousada no domingo e retornamos, né? Aqui para a igreja no domingo às 16 horas. Então, é um final de semana completo, abençoado. Não posso esquecer de falar da comida, né? A comida maravilhosa, café da manhã, almoço, jantar, né? À vontade. E tudo isso está incluso na inscrição, gente. A hospedagem, o transporte, né, e alimentação, tudo incluso para você poder aproveitar esse evento. O ano passado nós tivemos, né, a presença de pessoas de várias cidades de Minas, né, que tem muitas pessoas que me mandam mensagem no WhatsApp perguntar, mas eu sou de Divinópolis, sou de Montes Claros. Não tem problema, vem participar com a gente teve pessoas até do Maranhão ano passado, teve 4 pessoas da mesma família que veio do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Espírito Santo. Então são várias cidades, né, porque é um evento único, né? A gente vê poucos eventos como esse no Brasil, então realmente vale a pena, mesmo se você estiver de longe, faz um esforço, né? Conta com a gente se precisar de uma coisa para indicar, um hotel, alguma coisa que você precise, que nós vamos te ajudar, mas vale a pena você participar, não perca. Dani, para quem está nos assistindo agora, quer fazer sua inscrição, como que faz agora? Aí você vai entrar no site do evento, né? O site está aí no chat, né, da live, você entra no site e faz a sua inscrição. Clica no botão inscrições, você vai cair lá no formulário, preenche os dados, né, seus dados pessoais nesse formulário. No final você vai ser direcionado para a parte de pagamentos. Ali você pode escolher se você vai pagar com Pix ou com cartão. E lá tem muita gente que já foi e acredito que vai voltar esse ano, né? Porque temos testemunhos, né? E temos várias bênçãos para contar, graças a Deus, né? E só que tem muita gente nova. E aí eu queria que você falasse pra gente como é que é a estrutura lá do local, se são quartos individuais, se são quartos duplos, como que é a estrutura lá da pousada? Então, como toda pousada, né, as acomodações são a partir de quartos duplos, né? Então a gente tem quartos duplos, triplos, quádruplos, né? Então, ano passado a gente conseguiu acomodar a maioria das pessoas em até quartos triplos. Então, tinha duplos e triplos, né? O pessoal fica preocupado, mas eu estou indo sozinho, né? Tem algum problema? Não tem. A gente vai encaixar você ali, né? Dentro ali com outra pessoa que está indo sozinha também, e você vai se enturmar. Não se preocupe, né, de ir sozinho, porque nossa equipe vai trabalhar para deixar você bem à vontade. Ano passado o pessoal que foi voltou assim com amizades, né, com muita comunhão, não teve ninguém que ficou isolado lá, que ficou sozinho. Então não precisa ter essa preocupação, tá? Vamos trabalhar para isso. Amém. Nesse momento, é um momento muito especial que eu gostaria de pedir. Tem muita gente assistindo, pastora, que precisa de uma cura emocional. E aquela pessoa que está solteira também precisa de uma direção na vida sentimental. Eu gostaria de pedir a senhora, nesse momento da live, para estar fazendo uma oração sobre essa cura emocional, e para esse que está solteiro também, ter essa direção sobre essas escolhas. Amém. Em nome de Jesus. Nós vamos orar então. Você que está aí, coloca a mão no seu coração e coloca diante de Deus. Faz você a sua oração. Eu vou fazer aqui, mas você que sabe a dor que você está sentindo, você que sabe a frustração, a decepção, aquela palavra que foi te lançada, você vai falar com Deus agora. Deus é um só, né? Independente de qual igreja você frequenta, independente de, talvez você nem vá a igreja nenhuma, mas Deus, Ele está aí com você. Fala com Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai,
É no nome de Jesus que nós estamos aqui orando. Pai, eu não conheço, Pai, quem está do lado de lá, nessa live, mas o Senhor conhece cada um, meu Pai. E eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor venha tocando na alma. A alma, meu Deus, onde muitas estão feridas, cheio de pus, meu Pai. E que fica ali, meu Pai, sempre sangrando aquela ferida, meu Pai, que faz chorar, que faz sentir dor, que faz sentir, meu Pai, decepções, que faz sentir, meu Deus, tantos sentimentos ruins, mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha passando com as águas do Senhor, lavando as feridas da alma, lavando, meu Deus, os traumas, o medo, meu Pai, aquela pessoa que teve um casamento abusivo, aquela pessoa, meu Deus, que sofreu com o término de um casamento, ó Deus, ou perdeu a amada e hoje se encontra viúvo. Quantas pessoas sofrendo, meu Pai, sentimentalmente. É aquela pessoa que está solteira, mas que está sofrendo com isso, a pressão desse mundo, a pressão das pessoas. Pai, eu quero pedir ao Senhor que entra lá onde está essa pessoa agora e vai trazendo curas, meu Pai, vai trazendo, o Senhor amado, condição de sabedoria para que elas tenham as decisões certas, até mesmo a decisão de fazer sua inscrição, meu Pai, para este evento. Quantas pessoas entram ali naquele lugar, meu Pai, tão sofridas e saem dali alegre, curadas, restauradas, renovadas. Pai, eu quero profetizar que essas pessoas que estão ouvindo essa live, que estão assistindo, meu Pai, que elas sejam curadas e que elas sintam a vontade, meu Pai, não só a vontade, mas que o Senhor venha dar condição financeira, condição emocional, condição, meu Pai, para que elas estejam ali conosco naqueles dias, porque serão dias inesquecíveis, serão dias ali, meu Pai, onde nós vamos ter o melhor, meu Pai. E eu quero pedir ao Senhor que aquilo que porventura estiver prejudicando dessa pessoa aí, o Senhor há de tirar toda complicação, toda dificuldade, e essa pessoa vai ter força para fazer essa inscrição. Pai, enxuga as lágrimas dessa pessoa que está chorando aí agora, enxugue as lágrimas dessa pessoa, meu Pai, que de tão sofrida, Pai, de tão machucada, tão magoada, meu Pai, até mesmo está doente. Ó Deus, essa que está ali, meu Pai, chorando porque está com depressão. Quantas pessoas deprimidas porque sofreram violências, ó Deus amado, verbais, emocionais, até mesmo física, meu Pai. Ó Deus, mas agora em nome de Jesus, entra com a cura, entra, Senhor, colocando paz, colocando alegria aqui agora, meu Pai, e que todo este mal venha cair por terra agora, todo esse mal, e essa ferida será cicatrizada para a glória do Senhor. Pai, eu já peço ao Senhor, crendo e já agradecendo, porque eu sei que o Senhor já tocou em cada um desses que nos vê e nos ouve, em nome de Jesus, amém. Amém. Também queria mandar um abraço aqui para Rosemary, que fez um comentário aqui na live, falou o seguinte, que ela ficou casada com ela estava num relacionamento, mas ela ficou casada com ela mesma, sozinha, porque não tinha o real propósito do casamento na relação dela. E isso durou 18 anos, mas que hoje ela foi liberta e que ela vivia um relacionamento abusivo, mas que hoje ela se curou e vive feliz. Um abraço para ela aí que nos assiste. Gostaria de agradecer a você que está conosco nessa live e agradecer também aos nossos convidados. Muito obrigado, Alex, obrigado, Dani, obrigado, pastora Elza, obrigado, Ana. Obrigado por vocês terem aceitado esse chamado dessa conferência, Deus tem abençoado. Obrigado, pastora Elza, por abençoar esse trabalho. Obrigado, Ana, pelo seu testemunho. E é isso, que Deus continue abençoando a vida de vocês. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês, viu? Que é outro ministério também que foi levantado com muita força e por Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. E agradecer, Dani e Alex, né, por esse trabalho sensacional, que sempre poderá contar com meu apoio, porque eu sei, já passei também na minha família, né, por situações muito delicadas. Eu tive a minha mãe, que viveu 25 anos, né, depois de separada, sozinha,
e que casou com 68 anos e foi feliz, né? O tempo que ela foi casada, ficou casada há 11 anos, depois faleceu. Mas muito bem casada. Então, assim, a gente vê que a pessoa tem um tempo, né? Não adianta correr. É o tempo de Deus para você ter essa pessoa que você quer do seu lado. E para você que quer continuar só também, que você seja abençoado em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade, viu? E espero todos vocês lá, porque eu vou estar lá os 3 dias também. Eu também gostaria de agradecer, quero agradecer a vocês, né, do podcast Restauração, que prepararam essa live para a gente, esse desafio. Muito obrigado pela dedicação de vocês. Quero agradecer ao Márcio, né, que está lá na parte técnica, que trabalhou essa semana toda para essa live sair certinha. Agradecer a Tamires, a Ana Paula, que estão ali na produção, respondendo as pessoas, né? Agradecer a pastora Elza e o pastor Francisco por essa oportunidade da gente realizar esse trabalho aqui, né, que é visto, né, com bons olhos, que estão sempre nos ajudando, viu? Muito obrigada a todos, agradeço a todos, né, que ficaram na live até agora, que entraram para poder, né, estar nos assistindo. E essas pessoas que assistiram, talvez aquela pessoa que você gostaria que assistisse, vai ficar gravado. Pega, assiste, manda para as pessoas, né, divulga. Porque quantas pessoas estão sofrendo que podem ser curadas através de você levar essa live para ela? E ainda falando sobre as inscrições, nós temos somente 100 vagas, viu, gente? Agora a gente já não tem 100, a gente tem muito menos que 100. Porque nós já temos várias inscrições, daqui a pouco a Ana Paula, né, a Tamires vão falar ali para a gente, né, quantas inscrições nós já temos durante a live. E nós temos muito menos de 70 vagas, com certeza. Então, assim, corre para fazer sua inscrição, que a inscrição vai estar aberta até o dia 15 de julho, mas enquanto houver vagas. Então, se as vagas acabarem agora esse mês ou acabar hoje, acabou. Não tem o que fazer, porque é o que a pousada comporta. Então, não deixe para a última hora, tá? Já garanta a sua vaga. E para você que quer acompanhar esses conteúdos, no Instagram Sou Inteiro, não é isso, Dani? Sou Inteiro? Isso. Conferência Sou Inteiro. Conferência Sou Inteiro, lá vai ter todos os conteúdos dessa conferência para você. E lá nós vamos fazer a postagem depois dos nomes daquelas pessoas que ganharam o mini-book naquela pousada maravilhosa. Também não deixe de seguir as redes sociais aí da nossa igreja, IEQ Templo da Restauração. E eu queria deixar um recado para você nessa noite. Você não está sozinho, você está sendo preparado. Um grande abraço e até a próxima. With foes on my left and fears on my right, they think that I'm all by myself in this fight, but they do not know the infinite size of the God who is by my side. Hey, under fire, but my Goliath, standing in the shadow of the Almighty. I ain't lying, just testifying. Man, I'm talking about a